Olá, bem-vindo ao Vida Internacional na Real, com o nosso curso Como se preparar para viver em um país estrangeiro. Nos nossos vídeos anteriores nós falamos sobre o que é cultura e vimos também os aspectos culturais. E hoje o nosso assunto é o processo de adaptação cultural. O processo de adaptação cultural é dividido em 4 fases. A fase da lua de mel, que é quando você chega no país e encontra todas as novidades, então vem aquele entusiasmo, aquela vontade de aprender as coisas novas. A fase da crise, que é quando você começa a perceber que as coisas não funcionam exatamente da mesma forma como funcionavam no seu país de origem, e aí você começa a entrar um pouco em conflito, o contraste da outra cultura começa a ser mais evidente para você. E esse é justamente o momento onde acontece o chamado choque cultural, que nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes no próximo vídeo. Depois vem a fase da recuperação, que é quando você já começa a entender as coisas como funcionam ali, começa a conhecer os lugares e começa a se adaptar então ao seu novo ambiente, ao seu novo contexto cultural. Então vem a fase da adaptação, que é quando você já está acostumado com o local, você já sabe como funciona a cultura, como funciona a rotina ali do dia a dia, você já tem um bom comando da língua, você consegue se virar sozinho e já sente, vamos dizer assim, praticamente em casa. Existem alguns estudos, porém, que dizem que a fase do choque cultural, ao invés de ser depois da fase do entusiasmo, ela vem antes, ela vem no começo, quando você chega no país. Então, ao invés de as novidades para você apresentar aquele momento de entusiasmo, de expectativa, elas geram, na verdade, uma certa frustração e ansiedade porque as coisas não estão funcionando do jeito que você está acostumado, familiarizado. E depois, então, vem a recuperação e aí, então, a fase da lua de mel, que é onde você começa a se adaptar e curtir, gostar do local e adaptar-se a ele também. Outros estudos ainda dizem que o processo de adaptação cultural ele é algo contínuo, que vai acontecendo conforme você vai vivendo ali naquele país e entrando em contato com os contrastes, com as coisas diferentes e vai aprendendo. Então, a fase de entusiasmo, de choque, de crise, de recuperação e adaptação, ela acontece várias vezes durante a sua estadia ali. Mas o que é importante você saber aqui é que essas fases, elas vão acontecer de forma diferente e em tempos diferentes dependendo da pessoa. Especialmente se você estiver se mudando com a sua família, você pode ser aquela pessoa que se adapta muito fácil, que você faz amizades, que você já conhece a língua talvez, ou você não tem dificuldade com a língua, mas outras pessoas da sua família podem se sentir mais desafiadas, podem ter mais dificuldades para se adaptar. E aí você conhecendo essas fases e sabendo que elas são diferentes dependendo da pessoa, você vai poder ajudar as pessoas da sua família também, se você perceber a fase que elas estão passando. Outra coisa a ser considerada é o contraste de uma cultura e outra. Geralmente, se você muda para uma cultura que é muito diferente da sua, você vai ter que se adaptar a muito mais coisas, então o nível de dificuldade vai ser maior. O processo de adaptação cultural também acontece de uma forma reversa, que é quando a pessoa retorna para o seu país. Como nós falamos no nosso vídeo sobre conceitos de cultura, onde nós vimos que a cultura ela se transforma com o tempo e com as influências, imagina que uma pessoa viveu por um tempo ali, especialmente se ela viveu um tempo grande no país, então ela criou novas rotinas, ela se acostumou com a maneira de viver daquele local. Aí ela volta para o seu país. Então aí ocorre a fase da adaptação reversa, que é onde você também pode passar por um choque cultural dentro da sua própria cultura. Isso é muito comum de acontecer. Portanto, ela tem que reaprender a viver na sua própria cultura. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o momento da crise, que é o choque cultural, onde nós veremos como ele acontece, o porquê ele acontece e também veremos algumas estratégias de como minimizar os efeitos do choque cultural. E para finalizar, a nossa pergunta de hoje é: qual das fases do processo da adaptação cultural que, segundo você, são as mais desafiadoras? Escreve lá pra gente. E se você também já teve alguma experiência no país do exterior e passou por essas fases, conta lá pra gente um pouquinho da sua experiência, pra gente aprender com você também, tá ok? Até mais!